Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa aula vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, é uma aula para 2000, que a gente vai falar um pouquinho das questões que eu coloquei na prova. Eu vou tentar sinalizar para vocês, né, referências e também de que capítulo eu tirei essas questões, tá bom? Lembrando que é uma prova discursiva, é muito importante a dedicação de vocês, tá? Nesse momento do ensino à distância, para que a gente saiba como vocês estão saindo e, obviamente, para compor a nota, tá bom? Então, vamos lá. Na número 1 da prova de vocês, temos um mapa que vai falar de commodities, que a gente já estudou anteriormente, né? O significado, que são produtos de baixo valor agregado, normalmente do setor primário, no qual o Brasil e os países, não só o Brasil, mas os países em desenvolvimento são muito fortes, é muito importante para movimentar a economia desses países. E aí tem um slogan que a gente vê bastante na TV, né, do agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E aí nós vamos ver as perguntas em relação a isso. Na letra A, tá pedindo para, conforme apresentado na figura, quais são os impactos do monopólio de empresas rede para a segurança alimentar da população mundial? Galera, esse assunto é do capítulo 3 do livro 1. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de impacto de monopólio de empresas, é porque a gente está falando de empresas que são detentoras de uma quantidade enorme de produtos justamente do setor primário, né? Principalmente alimentos. E o fato dessas empresas terem todo esse poder, serem grandes empresas fechadas, digamos nisso, o que pode impactar na segurança da alimentação mundial? Ainda dentro da mesma linha de raciocínio, na letra B, duas consequências econômicas, tá? Que essas empresas, dentro desse mercado aí de comercialização de alimentos no mundo, geram, e duas ambientais, ok? Por favor, eu peço que vocês tenham bastante atenção na hora de realizar as questões, porque tem perguntas que tem várias perguntas dentro dessa mesma questão. E eu não tô falando de A e B, não, gente. Eu tô falando de uma pergunta só mesmo, com várias perguntas. E é muito comum os alunos irem lá responderem com um pouco de ansiedade uma e deixar a questão incompleta. Então, tenham bastante atenção nisso. Lembrando que vocês têm aí o tempo que for necessário para realizar a prova. E é muito importante que vocês se saiam muito bem. Tem total condição de gabaritar, ok? Na número 2... tá falando aí também citando, né, um exemplo de líderes em sementes no mundo e essa atuação nas empresas, enfim. E aí tá pedindo para vocês dizerem o que são sementes crioulas. Gente, esse assunto, ele também tá no capítulo 3 e 4, mas também vale uma pesquisa em relação às sementes crioulas. E a partir do significado dessas sementes crioulas, por que o agronegócio não emprega tanto sementes crioulas? Ok? Na número 3, leia o fragmento para responder a questão. Nós temos aí um textinho. A partir da década de 1960, o período conhecido como Revolução Verde, ainda estamos falando do capítulo 3 e 4, hein? Caracterizou-se pelo aumento do controle humano sobre os processos naturais e pelo domínio de técnicas que impulsionavam o aumento da produção agrícola, em especial o uso de produtos químicos como fertilizantes, adubos e agrotóxicos. Lá na letra A, além das características apresentadas no texto, descreva mais 2 avanços obtidos com a Revolução Verde. Galera, além, hein? Não é para citar esses mesmos do texto. E na letra B, relacione os efeitos sociais desses avanços para os países em desenvolvimento. O que proporcionou a Revolução Verde para os países em desenvolvimento? Beleza? Vamos para 4.
A 4 é uma questão que está falando de globalização, capítulo 6 do livro. Então, olha aí, tem uma charge bem, né, bem comum pra gente e tá falando de várias situações que saem, né, na mídia e principalmente falando de política, sociedade, formadoras de opiniões, enfim. E aí tá pedindo para identificar como esse tipo de informação é conhecido nas redes sociais e apresente 4 exemplos de seus reflexos nas diferentes esferas da sociedade. Ou seja, informações sobre política, não estou falando de política partidária, mas eu estou falando de política que provém aí saúde, educação, meio ambiente, economia. O que isso gera para as esferas da sociedade, ou seja, para as classes diferentes, pessoas diferentes, ok? Na 5, o Estado e a fronteira formam par indissolúvel. Na medida da existência formal de um Estado, passa necessariamente pela delimitação de uma linha de fronteiriça. Essa questão, ela não está específica no capítulo só, mas ela é muito decorrente de tudo que a gente já vem estudando. Primeiro, a gente precisa ter uma noção do que é um Estado, né? Lá com letra maiúscula, que é a composição ali do seu território, do seu governo, das pessoas que estão ali dentro, enfim. E aí tá pedindo para vocês citarem como que essa questão de fronteira terrestre é um problema, 2 problemas pelo menos que pede para vocês citarem, que essas fronteiras terrestres elas causam, né? O Brasil precisa lidar com essa imensa fronteira terrestre. O que tem sido impasse em relação a isso, ok? Na 6, globalização também, tá bom? Capítulo 6. E aí tá falando de espaço, natureza, as manifestações do homem, enfim. E aí tá. Explique a conquista do espaço e do tempo, como, né, que ela se realizou na globalização. Ou seja, essa imagem a gente já viu muitas vezes em muitos livros. É como se a globalização trouxesse uma diminuição do espaço, a gente chega mais rápido nos lugares, a gente tem contato, né, com os lugares sem necessariamente ter que ir a ele, enfim. E aqui quer que você explique justamente como que foi possível a gente alcançar isso, ter esse domínio sobre tempo e espaço, ou economizar tempo através da economia de espaço, digamos assim, tá? E na letra B, sobre o ponto de vista ambiental, 2 críticas ao processo de globalização, ok? Tranquilíssima prova, tá bom? Façam com muita atenção, tenho certeza que vocês vão arrasar e eu tô torcendo muito por vocês. Queria aproveitar para agradecer que nessas 2 últimas semanas vocês deram um show, mandando para mim dúvidas, atividades realizadas e eu fiquei muito feliz. Então peço que vocês continuem, por favor, tá bom? Que eu tenho certeza que o retorno vai ser muito bom para vocês, como está sendo para mim. Muito obrigada pela atenção, boa prova, fiquem com Deus.